Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro que oficializou a volta de Cuca, quarta passagem do treinador mais vencedor da história do Galo. São 6 títulos conquistados para o comandante de 61 anos de idade. Esse retorno acontece depois de 5 recusas diferentes. O Atlético havia tentado nos últimos dias Pedro Caixinha, Luiz Castro, Gustavo Quinteiros, Almeida e também Tite, técnicos diferentes, de estilos completamente distintos e até de nacionalidades desiguais. Sobrou ou restou o Cuca, que aceitou meio que de imediato contrato de 2 temporadas até dezembro de 2026. O Cuca chega ao lado do Cuquinha, seu auxiliar técnico, e do Daniel Cerqueira. Nas outras passagens foram 245 jogos, com 135 vitórias, 55 empates e 55 derrotas. Existia muita dúvida de como é que o torcedor do Galo reagiria ao retorno do Cuca, especialmente depois daquela acusação, mais do que acusação, daquele problema na justiça referente a um episódio da década de 80. Mas tenho sentido nas redes sociais que a grande parte dos torcedores atleticanos se mostrou a favor. Já o Bahia sondou o goleiro Thiago Volpe, ex-São Paulo, hoje atuando no futebol mexicano, mas especificamente no Toluca. O Bahia que busca um goleiro já há algum tempo e teve tentativas frustradas, por exemplo, com o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, e com o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Também houve uma sondagem ao goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Emanuel Moraes, Rodrigo Muniz e Roger Guedes no Galo. Procede? Não, não procede, Emanuel. Vamos lá. A condição financeira do Atlético para 25 não é boa. Não adianta a gente vir aqui enganar vocês. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan do Catar. Foi procurado pelo Palmeiras. Não, pelo Palmeiras não. Ele foi também não. Ele foi estudado pelo Flamengo, para falar a verdade, o Pitombeira conversou com o pessoal do Flamengo, mas estava conversando com a antiga diretoria. O BAP e o José Boto não morrem de amores por ele. Roger Guedes é alguém que sempre está na mira do Corinthians, mas nem Flamengo nem Corinthians nunca tiveram capacidade financeira de contratá-lo. Até porque, além desse salário de 5 milhões de reais por mês, tem a questão da aquisição dos direitos econômicos, e o Al Rayyan pede 15 milhões de euros. Esqueçamos esse nome. Sobre Rodrigo Muniz, cara, o Atlético tentou muito, mas muito, o Rodrigo Muniz. Foi um negócio absolutamente insistente. E o tempo mostrou que o Galo estava certo nessa questão, porque o Rodrigo Muniz, logo depois de ser muito assediado pelo Atlético, desinvestou a fazer um monte de gol pelo Fulham na temporada passada. Ele chega a ter, naquela oportunidade, uma média de quase um gol por jogo. Temporada atual já é uma realidade bem diferente. 17 jogos, 2 gols e uma assistência. Por exemplo, contra o Southampton, empate 0-0, ele foi titular. Contra o Liverpool, empate em 2-2, ele jogou só 22 minutos e meteu gol. Contra o Arsenal, entrou nos 10 minutos finais. Contra o Brighton, foi titular. Enfim, ele tem alternado condição de titular e reserva. Não dá para imaginá-lo saindo por agora, não, tá bom? Rodrigo Henrique da Silva. Luciano pode ir para o Galo? Eu vi notícias hoje. É verdade? Mais que o Paulinho saiu. Não mais que o Paulinho saiu. Cara, o Luciano hoje ganha na casa dos 700 mil reais por mês. O São Paulo vai exigir uma compensação financeira para negociar. Não dá para imaginar o São Paulo negociando de graça. A ideia do São Paulo era vender o Luciano para fora, ganhando uma grana e economizando esse dinheiro do salário. Para clubes brasileiros existe uma grande preocupação de que ele vá, jogue bem e o torcedor que adora o Luciano critique muito a diretoria, tá, Rodrigo? Bom, vamos lá. Primeiro, sobre a situação envolvendo o Cuca e o acerto do Atlético com o treinador. O Galo tem tudo encaminhado para que Cuca volte ao clube e faça a sua quarta passagem. A primeira foi entre 2011 e 2013, quando ele salvou o time do rebaixamento, tomou o 6-1 para o Cruzeiro, depois foi vice-campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América. Deixa o clube em 2013, logo após a disputa do Mundial de Clubes, e aí volta ao clube em 2021. 2021, ele é semifinalista da Copa Libertadores da América, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e foi campeão mineiro. E aí, em 2021, ele deixa o clube, volta em junho de 2022, faz um trabalho muito ruim e deixa o clube novamente. E ele terá algumas regalias, digamos assim. Ele terá a carta branca para montagem do elenco. A diretoria vai deixar Cuca indicar reforços, indicar nomes para melhorar e qualificar o plantel que ele terá à disposição. E esta é a grande preocupação de Cuca. É o que ele gostaria de ter. Ele terá também carta branca para fazer algumas modificações. Modificações no plantel,
como jogadores, atletas que, na cabeça dele, Cuca, não renderão mais. Contrato do treinador até dezembro de 2025. Esta é a ideia do Atlético. Assinar por uma temporada com o técnico. Mais do que isso, o Cuca não tem cumprido ultimamente de contrato. Então, o Atlético vai mantê-lo até dezembro de 2025, confia na possibilidade de reerguer o time sob o comando do treinador, até por se tratar de um ídolo, por se tratar de alguém que conhece as estruturas do clube, que conhece a diretoria, conhece os gestores, e é um cara que já conhece boa parte desse elenco. Ele trabalhou com boa parte desse elenco em 2022. Então, chega 2025 com a possibilidade de também atuar com esses jogadores. Então, o Cuca chega ao Atlético até o fim desse ano, vai assinar o contrato até o fim desse ano, será anunciado até o dia 31 de dezembro, e aí a diretoria atleticana vai dar a carta branca para que o Cuca mexa e faça as suas mudanças necessárias no futebol do clube. Bom, uma coisa importante para que vocês entendam, em relação à procura do Atlético por treinadores. O Atlético já havia procurado nesta lacuna sem treinador, desde o dia 4 de dezembro, o técnico Gabriel Milito não comanda mais a equipe. O Atlético já havia procurado nesta lacuna alguns nomes. O primeiro foi Luiz Castro, era tratado como plano A. A diretoria tentou a contratação de Luiz Castro até o dia 20 de dezembro. Ali desistiu da contratação do treinador. E aí passou a pensar em outros nomes. Saiu de Luiz Castro, tentou Pedro Caixinha, que acertou a mudança para o Santos. Tentou também Sérgio Conceição, que nesse momento pede 9 milhões de euros livres de impostos para trabalhar, algo próximo de 58 milhões de reais por temporada, tá? Ele pede isso por temporada. 9 milhões de euros livres de impostos por temporada para trabalhar, algo próximo de 58 milhões de reais. E, além disso, o Atlético cogitou Gustavo Quinteiros, que já tem um acerto com o Grêmio. Então foram esses 4 nomes que o Atlético cogitou antes da contratação de Cuca. Tite foi cogitado, Matias Almeida também cogitado, só que o Atlético não chegou a conversar e trocar mensagens ou telefonemas com esses 2 treinadores. Mas esses outros 4 anteriores, sim, o Atlético chegou a procurá-los e gostaria de contar com eles à frente do elenco em 2025. Sem acordo com eles, o Atlético tem agora a situação encaminhada com o técnico Cuca. Cuca, então, deve ser o treinador do Atlético e deve ser anunciado nas próximas horas, no mais tardar, até o dia 31 de dezembro. Cuca, então, será o novo treinador do Galo. Bom, sobre reforços. O zagueiro Luizão, do West Ham, foi oferecido ao Atlético. Vitor estava avaliando o nome, mas a situação ainda não avançou. O Atlético ainda não tomou uma decisão se ele vem ou não para a cidade do Galo, se ele volta ou não para o Brasil. Mas é um nome que ainda o Atlético não avançou nas tratativas pela contratação do zagueiro. Luizão tem 22 anos, contrato com o West Ham até 30 de junho de 2026. É um jogador que foi revelado pelas divisões de base de São Paulo, muito promissor, tem defendido o West Ham sub-21, mas é um jogador que nesse momento não pode ser que avance a situação. Cuca será consultado para saber se o Atlético deve ou não avançar nas tratativas pela aquisição ou pelo empréstimo de Luizão. Como ele foi oferecido? Empréstimo de uma temporada até dezembro de 2025, com a opção de compra de 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. E aí agora a diretoria atleticana vai perguntar a Cuca se deve ou não avançar por Luizão. Além de Luizão, o Atlético já acertou as contratações de Gabriel Menino e Patrick. Ambos pertenciam ao Palmeiras e foram incluídos na venda de Paulinho ao Clube Paulista. O Atlético ainda vai receber 18 milhões de euros, destes ficará com 12 milhões e 600 mil euros, porque tinha 70% dos direitos econômicos do atacante de 24 anos, e recebe esses 2 jogadores, os volantes, Gabriel Menino e Patrick. Patrick nunca tinha atuado no time sub-20, no time profissional do Palmeiras, apenas no sub-20, será utilizado na equipe comandada por Cuca. A mesma coisa, Gabriel Menino será utilizado, mas Gabriel Menino não tinha tido tanto espaço sob o comando de Abel Ferreira em 2024. Então, esses 3 nomes. Além disso, o Atlético avalia a possibilidade de contratação de Ener Valencia,
atacante do Internacional, e também avalia a possibilidade de contratação de Júnior Santos, atacante de 30 anos que pertence ao Botafogo. O grande problema de Júnior Santos é que ele também está na mira do Palmeiras, que já abriu conversas com o staff do jogador. Bom, essas são as informações sobre o Atlético, que terá Cuca no comando técnico e agora cogita a busca por novos reforços para 2025. Agradeço a todos que vieram até aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Então, torcedor atleticano, quero sua opinião sobre esses possíveis reforços, né, do Galo para a próxima temporada, né? O zagueiro Luizão, oferecido ao Galo por empréstimo com opção de compra, seria uma boa, né? Ele já foi oferecido a alguns clubes brasileiros nesse início de janela aí, né? Nessa final de temporada aqui no Brasil, onde muitos clubes se movimentam. Esse zagueiro já chegou a ser oferecido a alguns clubes que não avançaram nas negociações e agora ele é oferecido ao Galo. Quero sua opinião aí nos comentários se seria uma boa opção para o Galo contratar e reforçar a sua defesa. Também quero sua opinião sobre Cuca, né? A volta dele aí, o que dá pra gente esperar do treinador, né? Que é o maior treinador da história do Galo, com um grande histórico aí, que nos trouxe títulos, tanto da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, quero sua opinião nos comentários sobre a volta do treinador. E também os reforços aí de alguns jogadores que estão no futebol brasileiro, né? Como o possível Luciano, Ener Valencia, esses jogadores aí que foram sondados no Galo, né? Que pode o Galo aí estar buscando esses jogadores para reforçar sua equipe para a próxima temporada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo aí com mais amigos atleticanos.